Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Produção e criação ABT. Olá, boa tarde, internauta da Just TV. Eu sou Humberto Alegretti, diretor executivo da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. E a partir de agora e todas as terças-feiras, nós temos aqui um encontro marcado sempre às 3 horas da tarde, no nosso ponto de contato. E por que o nome do programa? Porque sempre que a gente vai conversar com alguém, marcar um encontro, a gente fala, olha, o nosso ponto de encontro vai ser tal hora, em tal lugar. Então, nós mudamos aí a palavra encontro para contato, porque essa palavra contato, ela é muito utilizada no setor de teleserviços. E você vai me fazer companhia durante meia hora, tempo em que nós vamos aqui conversar com pessoas interessantes, contar as novidades e as curiosidades do setor de teleserviços, além de divulgar a agenda dos principais eventos e cursos desse mercado. Esse programa é uma criação e realização da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, uma entidade fundada há 23 anos com a missão de representar o setor de teleserviços nas suas mais variadas áreas. E se você quiser saber mais sobre a nossa entidade, você pode acessar o site www.abt.org.br. Mas para você entender melhor o universo de teleserviços, nós vamos contar algumas curiosidades. Mais de 1.200.000 pessoas trabalham como teleatendentes no país. E a previsão para este ano é que as empresas de call center registrem um crescimento em torno de 10% em geração de empregos, oferecendo aproximadamente 120 mil novos postos de trabalho durante o ano. Isso equivale a mais de 320 novas vagas por todo o Brasil durante o dia. E embora o setor seja o principal empregador de jovens, sem a necessidade de uma experiência anterior, nós temos oportunidades para todas as faixas etárias e também com históricos profissionais variados. No entanto, para se conseguir uma oportunidade no setor de teleserviços, são indispensáveis alguns requisitos básicos, como, por exemplo, idade mínima 18 anos, ter cursado ou estar cursando o 2º grau, ter noções básicas de informática e também ter um domínio da língua portuguesa. Não se pode ter vícios de linguagem, gírias, essas coisas todas. Cerca de 65% das empresas estão sediadas no eixo São Paulo e Rio, embora a região sul já também tenha uma significativa participação em torno de 5%. E a região nordeste começa também a se destacar como o mais novo polo de call center. A grande maioria dos atendentes é composta por mulheres, cerca de 80%. E aproximadamente 45% do total de empregados são jovens na faixa etária de 18 a 24 anos, seu primeiro emprego. Portanto, o call center é assim a porta de entrada para muitos jovens no seu primeiro emprego. E do total dos atendentes, 74% possuem o 2º grau e 26% o curso superior. E para esse nosso primeiro bate-papo, nós convidamos uma profissional que já trabalha e convive há muito tempo com pessoas desse setor. A sua dedicação, o estudo e suas pesquisas já resultaram em inúmeras contribuições premiadas. Inclusive, uma delas foi agraciada em 2008 com o troféu Reconhecimento Acadêmico no Prêmio Nacional de Teleserviços. É um evento anual feito pela ABT e que nós vamos conversar sobre esse prêmio nos nossos próximos encontros. E é com muito prazer que nós estamos recebendo a Ana Elisa Moreira Ferreira. Ela é presidente fundadora da Univoz, empresa especializada em consultoria e treinamento em comunicação profissional, com mais de 13 anos de atuação em assessoria para call center.
Ela é mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, com aprimoramento em promoção da saúde pela FMU de São Paulo e docente de cursos de especialização em voz. Ela é consultora em comunicação humana, já apresentou e publicou trabalhos em congressos nacionais e internacionais, inclusive vencedora do prêmio de melhor pesquisa em telemarketing no Congresso Internacional de 2001 e prêmios de melhor campanha em voz em 2004 e 2008. Então, nós escolhemos muito bem a nossa primeira entrevistada do nosso programa. Ana, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Humberto, eu que agradeço essa oportunidade. Então tá bom. E a nossa conversa, Ana, vai gerar aqui sobre um tema: a comunicação e voz com diferencial profissional, ok? Então, internauta, preste bem atenção, fique ligado, porque esse é um assunto muito importante para você também. Ana, quais são os recursos utilizados para nos comunicarmos? Humberto, quando nos comunicamos, temos 3 recursos importantíssimos. O primeiro e de maior peso, que faz as pessoas prestarem muita atenção no que falamos, são todos os aspectos visuais. Então, desde como eu me visto, como eu mantenho a minha postura, como eu movimento as minhas mãos, os meus braços, os gestos corporais e faciais que eu faço. O corpo fala. O corpo fala constantemente e precisa combinar com o que eu falo. Além disso, o segundo aspecto importante é a voz. Então, se a voz está realmente combinando com aquilo que eu digo, se ela está transmitindo os aspectos emocionais, os seus traços de personalidade, a segurança naquele conteúdo. E, por fim, as palavras. Existem, inclusive, pesquisas dizendo que a expressão facial corporal pesa 58%, 55%, toda a parte vocal 38% e as palavras 7%. Então eu preciso ter equilíbrio entre essas 3 coisas para conseguir me comunicar muito bem. E quais são as diferenças entre uma comunicação face a face e uma comunicação por telefone? Principalmente para o atendente, né, que tem aí a sua voz como uma grande ferramenta para o seu trabalho. Essencialmente, se eu perco esses 55% de aspectos visuais que compõem a nossa comunicação face a face, como é que a outra pessoa vai fazer para prestar atenção naquilo que eu digo? Então, a diferença está que a voz vai representar 82% de peso na comunicação por telefone. Nossos agentes de call center, toda a parte de comunicação por rádio, nossos radialistas também, eles não têm os aspectos visuais para completar a comunicação. Eles não têm um gesto, um sorriso, um olhar para transmitir a emoção naquele momento. Quem vai transmitir é a voz. Então, precisa compensar a ausência das questões visuais numa expressividade vocal. A voz tem que transmitir toda a emoção, todo o profissionalismo naquele momento de contato. E a comunicação é um diferencial na conquista profissional? Sem dúvida e cada vez mais. Hoje em dia, estima-se que na maioria dos países, ou os países desenvolvidos e em desenvolvimento, cerca de 50% a 65% da população economicamente ativa são profissionais que dependem da sua comunicação, tanto para desempenhar bem a carreira, como para crescer nela. Então, nós temos aí os profissionais de elite vocal, atores, cantores, apresentadores de televisão, que precisam ter uma voz clara, uma comunicação bastante objetiva, mas temos outros profissionais, professores, operadores de call center, temos os executivos, os palestrantes, toda a equipe de RH que treina, desenvolve pessoas. E hoje em dia trabalhamos em empresas que precisam crescer por meio da competência dos seus colaboradores. E a competência comunicativa é a de maior impacto. Existem pesquisas mostrando que cerca de 70% dos projetos nas empresas que não dão certo, isso aconteceu por falha na comunicação. Alguém que falou algo que não foi bem entendido, o outro não entendeu e não esclareceu, alguém que não foi claro, não foi objetivo, não foi assertivo. Então, há um investimento muito grande hoje nas empresas para desenvolver essa competência comunicativa e precisa ter, então, um envolvimento nosso, particular, em aprimorarmos essa comunicação para nos lançarmos no mercado de trabalho e crescermos com ele.
Se você que está nos assistindo quer participar desse nosso bate-papo, fique à vontade. É só mandar um e-mail, pontodecontato@justtv.com.br. Mande a sua pergunta, que nós vamos respondê-la aqui no ar, ok? Ana, e quais são, então, os profissionais que precisam cuidar realmente dessa voz e dessa comunicação? Eu primeiro falaria antes que todos nós deveríamos cuidar da nossa comunicação. Independente de trabalharmos em algo que dependa dela, mas nós nos comunicamos com a nossa família, com nosso marido, esposo, né, as crianças, nossos amigos, nossos vizinhos, nossas esposas. Então, é necessário ter uma boa comunicação para qualquer relacionamento social. Quando eu vou para o trabalho, isso torna-se mais exigente. É essencial cuidar da comunicação para aquele que prescinde dela o dia todo. Então, eu diria que nossos professores precisam de uma boa voz, uma boa linguagem, um bom vocabulário para transmitir o conhecimento para os seus alunos. Nossos gerentes, nossos líderes, é essencial ter boa comunicação para que ele possa ser assertivo e conquistar a sua equipe. E nossos agentes de call center. Esses números que você deu no início do programa mostram o quanto essa área cresceu, o quanto ela emprega jovens e que nem sempre estão preparados para esse mercado da comunicabilidade. Nessa questão do teleatendente, a gente sabe que as empresas se preocupam muito com isso, então elas contratam serviços de fonoaudiologia, algumas já têm até fonoaudiólogas como funcionárias constantes ali na empresa, mas o que a gente nota, não é, que esse público, como é um público jovem, eles não têm muito cuidado com a voz. Então a gente percebe o seguinte, que eles estão lá falando, né, durante 6 horas, o trabalho deles, e eles têm aqueles 20 minutos de pausa. Aí eles saem dali, ao invés de descansar a voz, eles pegam um telefone celular, né, vão fazer as suas ligações, vão conversar com alguém e fumam. Sim. Né? Então, isso daí é essencialmente prejudicial para essa classe de funcionários, não é isso? Com certeza. Quando a NR17, a portaria 9, anexo 2 da NR17, preconizou os intervalos para os operadores de call center, ela fez isso para que eles cuidassem da sua voz, da sua audição, da sua saúde física e mental. Mas se eles não são orientados, essas pausas elas são usadas indevidamente. Como você citou, para conversar ao celular, para fumar, para ter hábitos não saudáveis. Então, não adianta apenas eu colocar uma pausa, eu preciso orientar os nossos agentes de call center como utilizá-la bem para os cuidados com a saúde. E você citou 2 cuidados essenciais, que são o repouso da voz e evitar hábitos que prejudiquem a saúde, como o tabagismo. Nessa questão das pessoas que falam muito, né, que utilizam a voz para o seu trabalho, só para a gente ter uma ideia, qual é o período mínimo que a pessoa precisa ter num descanso vocal? Como que funciona isso? Se você usou sua voz durante 6 horas de trabalho, o que a gente recomenda é que logo após o trabalho você fique pelo menos 15 a 30 minutos sem usá-la. Só ficar sem usar não adianta. Então, existem várias orientações como os exercícios. Tanto nós temos exercícios que aquecem a voz antes do uso no trabalho, como aqueles que desaquecem, ou seja, aqueles que relaxam toda a musculatura envolvida na produção da voz mais rapidamente e fazem com que o seu uso posterior ao seu trabalho não seja também danoso, porque não é apenas o trabalho que pode sobrecarregar a produção da voz. Eu saio do meu trabalho e eu posso ir para um ensaio da minha banda, lá na garagem da minha casa, eu posso ir para a igreja cantar, que é muito saudável, mas nem sempre feito com a técnica adequada. Eu posso gostar de falar muito, chegar na minha casa, e devo falar, mas posso chegar na minha casa e falar de uma forma inadequada. Então, é importante ter conhecimento desses cuidados e desses exercícios de aquecimento e desaquecimento vocal. E a famosa maçã, ela funciona mesmo? A maçã está comprovada pela Universidade de Oxford que ela é um alimento bastante completo, adstringente. Então, o que é adstringente? Ele tem propriedades de limpeza. Quando eu como a maçã, ela age no meu trato vocal,
no meu trato fonatório e respiratório, ou seja, ela age na boca, na garganta e até mesmo nos pulmões, limpando. E evita o quê? Aquele acúmulo da secreção. Quando eu tenho a laringe, a garganta com muita secreção, ela fica mais viscosa, gruda na prega vocal e eu acabo fazendo o pigarro. Né? E isso é um atrito muito forte entre as pregas vocais e pode ali danificar, causar alguma lesão, um inchaço nas pregas vocais. Então a maçã acabou sendo um ícone da voz porque ela tem essa propriedade de limpeza. Ana, e o que é então uma voz normal e uma voz alterada? Conta pra gente. Voz normal, Humberto, é aquela que identifica você enquanto um falante, combina com o seu traço de personalidade, combina com a sua emoção, consegue cumprir o papel dela de comunicabilidade. É uma voz que soa agradável, que não tenha nenhuma distorção. Pode, e não necessariamente é uma voz que não tenha nenhuma lesão na prega vocal. Às vezes eu não tenho nenhuma lesão, mas a voz até que ela é boa, ela se adaptou ao ambiente. Mas principalmente que todo o trato vocal esteja saudável. Eu trouxe inclusive um vídeo, tem um vídeo para mostrar a produção da prega vocal numa situação normal. Então vamos aí ver o vídeo. Não vai entrando aqui. Dá uma explicadinha então pra gente sobre isso que nós vimos. Vocês viram um formato em V, branco, bem branquinho, que abre quando eu respiro e fecha quando eu falo. Essas são as pregas vocais e nessa situação ela estava saudável, não tinha nenhuma lesão, não tinha nenhuma hiperemia, que é vermelhidão, nem nenhuma estrutura alterada. Uma voz que não seja normal é aquela voz que não transmite aquilo que eu necessito, que não cumpre o meu papel de comunicador. Pode ser uma voz rouca, pode ser uma voz fraca, pode ser uma voz soprosa, uma voz desagradável e pode ter ou não uma lesão na prega vocal. Às vezes eu tenho uma alteração só porque eu fiz um esforço, mas esse esforço com o tempo ou outros fatores associados à saúde podem trazer alguma lesão. Tem um vídeo também de uma prega vocal com uma lesão. Tem um vídeo com uma lesão? Que é são nódulos nas pregas vocais. Vamos assistir então? Vocês viram naquele formato V, que no primeiro vídeo era liso, no segundo vídeo não, tem uma pequena calosidade, então são os nódulos ou famosos calos de prega vocal, que podem ser formados por um esforço, por um mau uso, por uma falta de orientação no uso vocal. E como que o profissional, não é, ele detecta que ele está com essa calosidade? Tem alguma dor? Quais são os sintomas ou qual é o sintoma principal para ele detectar essa anomalia? Tem vários sinais que o nosso corpo vai dando de que algo não anda bem. Eu posso começar a sentir dor, ardor, ressecamento, pigarro, pressão, sensação de incômodo, sensação da voz mais frágil, mais fraca ao final do dia. Eu posso sentir falhas na voz, às vezes uma rouquidão. Todos esses são sinais e sintomas que indicam a necessidade de consultarmos um médico e também um fonoaudiólogo. Se eu tenho 3 ou mais de alguns desses sintomas, já indica um risco para a minha saúde vocal. E eu deveria consultar o médico e o fonoaudiólogo enquanto eu estou com alguns desses sintomas. Não deixar chegar uma rouquidão ou até mesmo a afonia, que é a perda da voz. Mas culturalmente não temos uma visão prevencionista, então nós vamos só ao médico e ao fonoaudiólogo quando o problema já está instalado. E aí a melhora é mais lenta. Mais lenta, né? Com certeza. Quais são os problemas mais comuns que acometem a voz? Nós temos na população geral cerca de 5 a 8% com alguma alteração de voz e muitas vezes sem conhecer. Por isso a consulta a um médico e um fonoaudiólogo é essencial. A maioria das pessoas ela tem alguma rouquidão por uma infecção de via aérea superior, ou seja, uma gripe, uma rinite, uma sinusite, algo aconteceu no aparelho respiratório que sobrecarregou e eu acabo ficando rouco.
Essa é uma rouquidão que dura 5, 7, no máximo 10 dias e vai embora. Acontece que existem outros problemas que ficam, que são aqueles causados por um mau uso ou um abuso da voz. Eu falo muito sem cuidado, sem hidratar, sem fazer o aquecimento e desaquecimento. E aí podem surgir tanto alterações de voz por esforço, não tem nenhuma lesão, ou surgir pequenas lesões, inchaços na prega vocal ou até mesmo os nódulos de prega vocal também são bastante comuns, principalmente se eu sou profissional da voz. Na população normal é de 5 a 8% de alteração vocal. Nos profissionais da voz, como professores, operadores de teleserviços, essa porcentagem aumenta bastante, às vezes 20, 30, pode chegar até 50 a 60% de profissionais com queixa de alteração vocal. Sem dúvida. Agora, quais são os cuidados, então, que o teleatendente deve ter com a voz, já que é o seu importante instrumento de trabalho, né? Cuidar da voz, eu costumo dizer que é cuidar da saúde geral. Se eu cuido da minha saúde geral, já estou cuidando da minha voz. Então, está quais incluída, está no pacote. Vem com o pacote, então não é tão difícil assim, Humberto. Principalmente, ter boas horas de sono, boa alimentação, a prática de um esporte, principalmente aeróbico, vai ajudar bastante. Manter o seu corpo relaxado, com uma respiração solta, sentir que quando eu falo eu não faço esforço nessa região. Então a região, essa musculatura que envolve o meu pescoço, que envolve a laringe, a minha fala, eu não posso ter tensão. Além disso, é muito importante hidratar, beber bastante água ao longo do dia, especialmente nossos agentes de call center que trabalham com ar-condicionado e falando o tempo todo. Então, hidratar bebendo água ao longo do tempo. Ao longo do dia. E principalmente evitar hábitos pouco saudáveis para a saúde geral, como álcool, o tabagismo, que tem um impacto direto nas pregas vocais. Ar-condicionado também? O ar-condicionado é um mal necessário hoje em dia, não tem jeito, mas eu tenho forma de compensar. Eu posso ir mais agasalhada, já que eu tenho o ar-condicionado sobre o meu corpo, e eu posso hidratar ao longo do dia, porque isso vai compensar a falta de hidratação que tem o ar nos ambientes com ar-condicionado. Ana, então conta pra gente aqui rapidinho, né, passa pra gente alguns exercícios práticos que o nosso internauta, a nossa internauta que está nos assistindo pode fazer tranquilamente. Olha, tem vários exercícios. Os exercícios nós sempre falamos que são como remédio. Eu tenho o exercício certo para o problema certo. Mas tem alguns exercícios básicos que podemos fazer. Então, se eu mantenho uma articulação travada o dia todo, essa articulação ela vai sobrecarregar o meu aparelho fonador. Existem alguns exercícios articulatórios, como mastigar, e são estranhos os exercícios, não é? Quando nós aplicamos nos nossos treinamentos os exercícios, os operadores riem muito, mas depois de um certo tempo nós acabamos acostumando com eles. Rodar a língua entre o dente e os lábios, de um lado e depois do outro, ajuda a soltar. Existe um exercício de voz que suaviza, é emitir um M bem longo. Esse exercício traz a voz para cima, para a boca, para o nariz, que funcionam como caixas acústicas. Se eu uso as 3 caixas acústicas, eu dou mais suavidade à minha voz. Então, lógico, não vou fazer o dia todo, mas em pequenos momentos, fazer um pouco desses 3 exercícios já vai ajudar alguma coisa. Mas sempre, se eu tenho alguma coisa, consultar um médico e um fonoaudiólogo, que eles vão saber certinho que outros exercícios, ou medicamentos, ou outra intervenção é necessário nesse caso. Tá certo. Ana, você acredita que o tempo já passou? Olha só, que um bate-papo tão gostoso como esse, não é? E a gente já está quase que encerrando. Mas antes de agradecer novamente a sua participação aqui, eu queria que você deixasse para os nossos internautas, né, falasse um pouquinho da Univoz, da sua empresa. Se alguém quiser entrar em contato com você, saber a respeito do seu trabalho, dos serviços prestados pela Univoz, como é que faz? Humberto, nós somos uma empresa de treinamento e desenvolvimento de pessoas na área da comunicação. Então, fazemos tanto os programas de saúde vocal e programas de competência comunicativa para várias empresas, onde os operadores de teleserviços são realmente um público que necessita muito desse apoio. Temos os cursos também abertos para quem necessitar desenvolver essa competência comunicativa. E os nossos contatos são por telefone em São Paulo, 11
3262-2009. Temos também o nosso site www.univoz.com.br ou também por e-mail univoz@univoz.com.br. Ótimo. Ana, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, você ter abrilhantado o nosso primeiro ponto de contato. Com certeza você voltará aqui em outras oportunidades, porque o assunto realmente é importante e é interessante, não é? E principalmente para quem trabalha com a voz. Tá? Então, mais uma vez, Ana, muito obrigado pela sua participação, tá ok? E se você estiver interessado em saber mais sobre o nosso programa, você já sabe, nós temos um e-mail, @justtv.com.br, onde você pode participar diretamente do nosso programa. Nós temos aqui, inclusive, uma mensagem, viu, Ana, da Érica, tá? Bacana. Ela diz aqui, Érica de São Paulo, parabéns pelo programa. Tá? Então, ótimo, Érica. Muito obrigado e a gente espera contar com você nos próximos encontros, tá ok? E agora vamos partir rapidinho para a nossa agenda semanal. Hoje, a partir das 6h30 da tarde, no HSBC Brasil, acontece a festa de entrega do 17º Prêmio ABEND, da Associação Brasileira de Marketing Direto. Nós queremos parabenizar a todos os vencedores, mas especialmente as empresas que foram vencedoras no setor de call center, contact center, que foram a Atento, a Contax e a Alert Brasil. E amanhã, dia 11, no Hotel Blue Tree do Morumbi, aquele hotel que fica em frente ao Shopping Morumbi, acontece a Conferência Internacional em Qualidade da Informação. É uma realização da Quibras, Qualidade da Informação Brasil. O evento começa às 8 horas e vai até às 6h30. E se você também estiver interessado em cursos, em palestras, você também pode acessar a nossa grade de cursos da ABT, www.abt.org.br. Eu agradeço a sua companhia, você estar conosco nessa tarde e já faço o convite para que terça-feira, às 3 da tarde, você esteja conosco aqui no nosso ponto de contato. Eu vou esperar por você, tá? Até lá.